Eleições 2014. O Band Cidade dá continuidade à rodada de entrevistas aos candidatos ao governo do Amazonas. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem foi feita a partir de sorteio em comum acordo com todos os representantes dos partidos. Pelo sorteio, hoje nós trouxemos ao estúdio o deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos. Boa noite, candidato. O tempo da entrevista vai começar a partir de agora. Candidato, o senhor é um dos que também propõe alternativas ao modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quais seriam essas alternativas, caso o senhor seja eleito governador. Tamires, está claro que a Zona Franca de Manaus cumpriu bem o papel de desenvolvimento da economia da capital, apesar dos governos não terem cumprido o seu dever de dotar o modelo da infraestrutura necessária. Nós não temos um porto decente, nós não temos hidrovias sinalizadas, nós temos graves crises de telecomunicação e de serviço de energia. Por outro lado, o interior do estado seguiu abandonado, apesar dos 47 anos de existência do modelo Zona Franca. Nós entendemos que é preciso investir no setor primário, que decresceu a participação desse setor no PIB do Amazonas nos últimos 10 anos, e para investir no setor primário, nós precisamos de regularização fundiária, agilização da aprovação de planos de manejo, fomento, que é financiamento, crédito e assistência técnica, para estimular a atividade produtiva. Mas, fora isso, nós precisamos desenvolver uma indústria mais identificada com a nossa vocação. Uma indústria ligada a fármacos, uma indústria ligada à biotecnologia, uma indústria ligada às essências da nossa natureza, e para isso é preciso desenvolver pesquisa. Resolver o problema do CBA, que no nosso entendimento tem que passar para a gestão da Embrapa, e coordenar a ação do CBA com a ação dos órgãos de pesquisa e de financiamento do Estado. A FAPEAM e a AFEAM têm que pesquisar e financiar nas linhas que interessam ao projeto de desenvolvimento da economia do interior do Estado do Amazonas. Aí sim, nós vamos ter atividade econômica no interior, nós vamos ter pequenas indústrias no interior vinculada à nossa vocação natural e gerar emprego e renda. O mais importante é que o homem do interior não pode ser tratado como um mendigo, ele tem que ser tratado como cidadão, e nós vamos tratá-lo como cidadão, garantindo saúde, educação de qualidade e, acima de tudo, garantindo atividade econômica, para que ele possa, do suor do seu rosto, do seu trabalho, sustentar sua família com dignidade. As pessoas estão cansadas de receber migalhas do governo. Nós vamos oferecer oportunidades e vamos oferecer a chance de, com trabalho, o cidadão sustentar a sua família. Agora, o senhor chegou a comentar também em relação às hidrovias. Cerca de 90% de tudo que é produzido nas indústrias aqui no Amazonas são escoados através de rios, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco das propostas, talvez, para ajudar esse setor. Apesar de 90% ser escoado por rios, apesar de quase todo o transporte intermunicipal no Amazonas ser feito por rios, até hoje nós não temos a regulamentação do transporte fluvial no estado do Amazonas. Então nós vamos regulamentar o transporte fluvial. Esse é o primeiro passo. Até hoje nós não temos um porto público decente que possa regular o setor. Nós precisamos resolver a situação do porto público de Manaus. É preciso também um estímulo para a implantação de novos portos mais modernos, que tire a atividade econômica do estado do Amazonas da dependência dos portos que existem hoje aqui, que estão no século passado. Então nós temos uma economia do século XXI e portos do século XX. Nós precisamos fazer esse encontro estimulando esse tipo de atividade. E nós precisamos sinalizar, demarcar as nossas hidrovias e torná-las navegáveis o ano inteiro. Claro que isso o governo do estado não pode fazer só, mas nós estabeleceremos as parcerias necessárias com o governo federal para que o transporte hidroviário seja um instrumento fundamental de economia e também de integração dos municípios mais distantes do Amazonas. Agora, vindo aqui um pouco mais para Manaus, um grave problema que a gente enfrenta é o trânsito caótico. O senhor acha que quais seriam as melhores propostas para melhorar esse problema aqui na capital? Tamires, o trânsito ele é constitucionalmente responsabilidade do município. Mas o trânsito no Amazonas ele tem atormentado a vida das pessoas e tem impedido o desenvolvimento da nossa economia. Quantas horas produtivas estão sendo perdidas no engarrafamento na cidade de Manaus? Portanto, se
O trânsito é responsabilidade do município, o bem-estar das pessoas é responsabilidade de todos. E o nosso governo vai intervir nessa questão em parceria e respeitando a autonomia do município de Manaus.